Olá pessoal, hoje eu queria perguntar para você, há quanto tempo já existe ciência nesse mundo? Já existe há muito tempo, mas por mais avançada que a ciência esteja hoje no século XXI, a ciência ainda não conseguiu e nunca conseguirá replicar ou se comparar à criação de Deus. Ela nunca terá condições de fazer algo igual à criação de Deus, porque a criação de Deus, ela é incomparável. A criação de Deus, para a ciência humana, que são feitas por seres humanos, esses seres humanos que hoje fazem ciência, eles nunca conseguirão atingir a essa perfeição, porque a criação de Deus excede todo o entendimento da ciência humana. Então nenhum cientista vai conseguir recriar de forma perfeita e exata tudo o que Deus criou, e que hoje, tanto você como eu, podemos ver claramente. Se nós andarmos por toda a face da Terra, por todos os continentes, por todos os países, nós vamos ver toda a maravilhosa criação de Deus. Inclusive, nós iremos ver os céus que proclamam a glória de Deus. E vamos ver o firmamento que anuncia as obras de suas mãos, que nenhuma ciência consegue recriar isso aí. É impossível, porque o conhecimento, a sabedoria com a qual Deus fez toda a criação, o ser humano não consegue atingir. A ciência humana não consegue chegar perto disso aí. Eles até tentam criar algumas coisas aqui, inventar alguma coisa ali, outra aqui, lá, tal, mas não conseguem atingir a perfeição exata com a qual Deus criou tudo o que existe nos céus, na terra e no mar, sejam as coisas visíveis ou as coisas invisíveis. Então, a ciência falha nisso, porque a ciência humana, ela não chega a nem a metade de 1/10 da perfeição da criação de Deus. Os homens da ciência são falhos, eles não conseguem fazer isso. A ciência humana, diante da criação, é impotente, é ineficaz, é fraca, é praticamente inútil, digamos assim. Porque a ciência humana, para Deus, é uma loucura. Então, é assim que ele vê a ciência. Muitos cientistas se esforçam para criar coisas, mas não conseguem, falham, erram. Tudo é feito de forma imperfeita. E se é feito de forma imperfeita, não consegue alcançar o nível da perfeição da criação de Deus. Porque a criação de Deus, para a ciência hoje, é complexa demais, é complicada demais. Nada é simples na criação de Deus. Nada, nem uma gota d'água, nem um fio de cabelo, nem uma folha de árvore é simples. Qualquer organismo vivo que Deus tenha criado, a ciência humana não consegue criar da mesma forma. Eles tentam, mas falham. Por mais avançado que a genética esteja hoje, não consegue. Por mais que existam cientistas com pós-doutorado em genética ou em ciências biológicas, enfim, tudo é em vão. Eles tentam e não conseguem. Por mais que eles se esforcem, por mais que a tecnologia esteja avançada, não conseguem. Porque a criação de Deus é perfeita demais para eles, excede o entendimento deles. Por mais que eles tenham entendimento, sabedoria, conhecimento, mas tudo isso é algo que não chega nem perto da perfeita criação de Deus. Então, é a criação de Deus que nós devemos louvar, exaltar,
glorificar, porque ele fez assim. Ele fez dessa forma. Isso, e essa glória com a qual ele fez a criação, ele não divide com ninguém. É só ele que pode ser glorificado, porque ele criou todas as coisas que existem. Ele tem que ser glorificado e adorado para sempre, como o nosso único Criador, Criador de todas as coisas que nós podemos ver e perceber. Então, é algo certo para você e para mim tributarmos a Deus a glória devida ao seu nome, pela sua criação, da qual você e eu somos a excelência da criação, porque foi a mim e a você que ele nos deu vida, respiração e tudo mais que precisamos para viver nesse mundo. Ele criou o domo, a sua abóbada ele fundou na terra, está escrito. Então, ele criou assim. Ele criou o mundo perfeito para nós habitarmos. Então, nós devemos agradecer, glorificar a esse Deus maravilhoso que fez a criação. Toda a criação está sujeita aos seres humanos. É assim que ele falou. Então, nós devemos viver aproveitando a criação, sujeitar a criação a cada um de nós. Tem que ser assim. Então, nós devemos cuidar do que Deus criou. Não devemos destruir a terra, porque está escrito que aqueles que estiverem destruindo a terra serão destruídos por Deus. Já está escrito isso. É uma sentença que vai acontecer literalmente. Então, nós devemos entender isso hoje, porque Deus é o Criador. E é a Ele que nós devemos glorificar, louvar, adorar, exaltar a Ele pela sua criação maravilhosa, incomparável, que nenhum ser humano consegue entender a complexidade da criação de Deus. É demais para o cérebro humano entender tal coisa. Não cabe, não tem cabimento em nossas vidas esse tipo de coisa. Nós não conseguimos entender com exatidão a perfeita criação de Deus. É complexa demais para qualquer ser humano vivo hoje no século XXI. Essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui 2 textos que falam exatamente sobre essa questão para provar de uma vez por todas a criação de Deus, a perfeita criação de Deus, que é complexa para o ser humano. Ele não consegue entender como tudo foi criado. Por isso, a ciência, que não conseguiu atingir a complexidade da criação de Deus, não consegue discernir, não consegue entender, eles, por causa disso, o que eles fizeram? Eles inventaram sua própria criação, lançando teorias como a do Big Bang, por exemplo, que diz, segundo a ciência, que o universo foi criado por uma grande explosão. É assim que eles inventaram sua própria criação. E eles condicionam pessoas a acreditarem nisso há muito tempo. Porque a ciência humana não conseguiu, em tempo algum, entender a criação de Deus. Por isso eles inventaram sua própria criação. E eles ensinam isso nas escolas, nos colégios, nas universidades, porque eles acham que é assim, mas está tudo errado. Então, nós devemos entender isso, porque eles fizeram tudo errado. Eles estão detendo a verdade de Deus, principalmente a verdade da criação, pela injustiça deles, porque eles são perversos demais a respeito disso, agem com perversidade a respeito disso. E por causa disso eles negam a criação de Deus. É isso que eles fazem. Eles negam e negam mesmo. Essa é a realidade deles. Então eu vou ler aqui 2 textos que falam sobre a criação de Deus. Um está aqui no Salmo 104. Está escrito assim: que variedade, Senhor, nas suas obras, todas com sabedoria
as fizeste. Então, desde o ser invisível e microscópico aos nossos olhos, até a criação, as maiores coisas que nós podemos ver, Deus fez tudo com sabedoria. Tudo é criado de forma complexa. Não existe nada simples na criação. Então, está escrito aqui bem claro: que variedade, Senhor, nas tuas obras, nas obras que Ele criou. Há uma variedade imensa, inumerável, incontável. Todas com sabedoria as fizeste. Ele fez com sabedoria. Sabedoria que a ciência hoje não consegue entender. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, na criação de Deus, a criação de Deus está cheia das tuas riquezas. Ele fez tudo isso mesmo, com seu poder de criação. Ele disse: haja luz, houve luz. Toda a criação foi feita pela palavra dele. E pela palavra dele, ele fez o universo no qual estamos, onde ele colocou limites para a nossa habitação. Então, existe um limite, tanto em sentido horizontal como vertical, está colocado os limites de nossa habitação. Tudo foi criado dessa forma, com essa complexidade que os cientistas não conseguem atingir a essa sabedoria com a qual Deus criou tudo o que existe. Então a criação dele é maravilhosa, sim, é perfeita e vai durar para sempre, porque geração vai, geração vem, mas a terra que Deus criou permanece para sempre, a criação vai permanecer. E isso é algo que deve ser, nós devemos agradecer a Deus por isso. Então, nós devemos entender essa questão. E o segundo texto que eu vou ler aqui está no livro de Jó. Aí esse texto que também vai falar sobre a criação. Está escrito assim: quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar. A ciência humana não consegue esquadrinhar todas as grandes coisas que Deus criou nesse universo que nós podemos ver, debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo dessa abóbada que é o domo. Ele criou tudo que existe. Ele criou grandes coisas e a ciência humana não consegue esquadrinhar isso. Ela não consegue entender. Está fora do alcance da ciência humana entender a complexidade da criação de Deus. Está fora de alcance. Eles podem tentar e não vão conseguir entender. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Quem faz essas grandes coisas que se não podem contar é Deus. A ciência humana não consegue contar isso, não consegue esquadrinhar em tempo algum. Essa é a realidade da ciência. Ela está ineficaz, ela está impotente diante dessa criação perfeita. A ciência não consegue atingir isso. Ela falha nesse sentido. Ela tenta, mas sempre acaba falhando, porque não consegue entender. Essa é a realidade da ciência, pessoal. Ou seja, a criação supera em muito a ciência humana. A criação de Deus, perfeita e absoluta, excede em muito o conhecimento científico de qualquer homem que exista hoje na face da Terra no século XXI. Essa é a realidade. E eles ficam ineficazes diante disso. A ciência é ineficaz para explicar isso. Não consegue esquadrinhar em tempo algum, não consegue replicar, não consegue imitar a criação incomparável de Deus. Então, nós devemos entender isso. Nós devemos celebrar o Deus que criou tudo que existe. É a Ele que nós devemos louvar. Nós não podemos adorar as criaturas, as coisas que foram criadas. Nós devemos adorar aquele que criou tais coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus invisível. Ele é o Deus invisível. Ele é o soberano, o nosso Criador.
É a Ele que nós devemos glorificar. É a Ele que nós devemos cantar aleluia, louvar a Ele com gratidão, louvar a Ele com sinceridade, adorar a Ele. E é isso que nós devemos fazer. Você e eu, como seres humanos conscientes, devemos entender isso para glorificar a Deus e exaltá-lo pela maravilhosa criação que Ele fez. Então, é isso que eu queria falar. Porque o que eu estou falando aqui é a realidade. Não vai mudar nunca. Então, nós devemos entender isso. A humanidade inteira hoje tem que entender isso. Eu sei que muitos não vão querer continuar dando valor à ciência humana. Vão continuar acreditando e confiando na mentira das teorias da ciência humana. Mas eu prefiro confiar no Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas. É a Ele que eu glorifico, que eu exalto. É a Ele que eu adoro por essa criação. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje, porque essa é a realidade. Então nós devemos entender isso hoje, para que assim estejamos sempre agradecidos a Deus por Ele ter feito essa criação maravilhosa que a ciência humana nunca conseguirá entender em tempo algum. Essa é a realidade, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.